Horizontes Silenciosos apresenta Os Segredos Ocultos da Metafísica. Introdução. Você já sentiu como se houvesse um véu misterioso encobrindo a verdadeira natureza da realidade? A curiosidade mexe com sua mente, incitando-o a desvendar os segredos ocultos que estão além do que os olhos podem ver. Este audiolivro mergulha no cativante reino da metafísica, guiando-o em uma jornada através de suas origens, conceitos-chave e essências profundas. Prepare-se para uma exploração inquisitiva que te deixará com um entendimento mais profundo da existência e do próprio universo. Parte 1. As origens da metafísica. As origens da metafísica podem ser rastreadas até a Grécia Antiga. Foi durante esse período que o grande filósofo Aristóteles cunhou pela primeira vez o termo metafísica para se referir a um ramo da filosofia que vai além do domínio físico e explora a natureza fundamental da realidade. A própria palavra, que significa além da física, captura a essência do que a metafísica trata. Nos seus primeiros dias, a metafísica focava em perguntas como: o que é a existência? Qual é a natureza da realidade? Como sabemos o que sabemos? Essas indagações eram impulsionadas pelo desejo de entender o mundo ao nosso redor e nosso lugar dentro dele. A metafísica visava descobrir verdades e princípios universais que fundamentam tudo o que experimentamos. Uma figura fundamental na formação do pensamento metafísico foi Platão, que acreditava na existência de um reino separado de formas ou ideias que são eternas e imutáveis. Ele argumentava que nosso mundo físico é apenas um reflexo ou cópia imperfeita dessas formas perfeitas. Outro pensador influente foi Parmênides, que afirmava que a mudança e o movimento eram ilusórios, argumentando em vez disso por uma realidade imutável e indivisível. Suas ideias lançaram as bases para uma exploração mais aprofundada de conceitos como identidade, causalidade e tempo. À medida que nos aprofundamos no entendimento da metafísica, fica claro que seu alcance se estende muito além de mera especulação. Ela busca desvendar mistérios profundos sobre a própria existência, questões que intrigam os humanos desde tempos imemoriais. Das suas raízes na Grécia Antiga até o discurso filosófico dos dias atuais, a metafísica continua a cativar aqueles que buscam conhecimento além do que os olhos podem ver. Parte 2. A definição de metafísica. Definir metafísica pode ser desafiador devido à sua natureza abstrata. É um ramo da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade, existência e a relação entre mente e matéria. Metafísica mergulha em questões que vão além do domínio da observação empírica e da investigação científica. Ela busca entender os princípios e conceitos subjacentes que governam nosso entendimento do mundo. A metafísica explora tópicos como ontologia, o estudo do ser, cosmologia, o estudo da origem e estrutura do universo, epistemologia, o estudo do conhecimento e crença, e ética, o estudo dos valores morais. Ao examinar esses aspectos fundamentais, a metafísica tenta descobrir verdades ocultas sobre a própria existência. Para compreender plenamente os conceitos metafísicos, é crucial adotar uma mentalidade analítica. Isso requer questionar suposições, avaliar criticamente argumentos e engajar-se em profunda introspecção. A metafísica nos desafia a explorar os limites do conhecimento humano e a enfrentar nossas próprias limitações como pensadores. Ao mergulhar em inquéritos metafísicos, ganhamos um entendimento mais profundo não apenas de nós mesmos, mas também do mundo ao nosso redor. Isso nos permite contemplar perguntas profundas sobre consciência, livre-arbítrio, determinismo, causalidade, tempo, espaço e mais. À medida que nos aprofundamos nesta exploração da metafísica, fica claro que conceitos-chave como ontologia ou cosmologia são essenciais na desmistificação dos mistérios que estão por baixo de nossas experiências cotidianas. Esses conceitos fornecem estruturas através das quais podemos abordar questões metafísicas complexas com clareza e profundidade. Parte 3. Os conceitos-chave da metafísica. Explorar indagações metafísicas permite que você obtenha uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor e contemple questões profundas sobre consciência, livre-arbítrio, determinismo, causalidade, tempo, espaço e mais. A metafísica é uma disciplina da filosofia focada em compreender a essência básica da realidade.
Ela explora conceitos que estão além do escopo da observação empírica e da investigação científica. Um conceito-chave na metafísica é a consciência. O que é isso? Como surge? É puramente física ou possui aspectos não físicos? Essas questões nos levam a refletir sobre a natureza da nossa própria existência e a relação entre mente e corpo. Outro conceito fundamental é o livre-arbítrio. Temos liberdade genuína na tomada de decisões? Ou nossas ações são predeterminadas por fatores externos? Esta questão levanta debates sobre determinismo e causalidade. Se todo evento tem uma causa e se há espaço para a ação espontânea. A metafísica também aborda indagações profundas sobre tempo e espaço. O tempo é uma realidade objetiva ou meramente uma construção humana? O tempo flui continuamente ou é composto por momentos discretos? Da mesma forma, o que é o espaço? É um container vazio ou possui propriedades além da nossa percepção? Além disso, a metafísica nos convida a contemplar conceitos como identidade, existência, universais, possibilidade, necessidade e mais. Ao engajar-se nessas explorações de conceitos metafísicos, podemos expandir nossos horizontes intelectuais e obter insights sobre o tecido subjacente da realidade. A metafísica nos encoraja a desafiar suposições convencionais sobre a existência e abre novas avenidas para entender a nós mesmos e o mundo que habitamos. Parte 4. A relação entre metafísica e ciência. Para realmente compreender a relação entre metafísica e ciência, é necessário entender como essas duas disciplinas se complementam e informam uma a outra. A metafísica lida com a essência subjacente da realidade, explorando ideias como existência, causalidade e identidade. Por outro lado, a ciência visa compreender o mundo natural através da observação empírica e da experimentação. Embora possam parecer distintas na superfície, um exame mais atento revela sua interconexão. A metafísica fornece uma estrutura conceitual para a ciência, levantando questões sobre a natureza da realidade que a investigação científica busca responder. Por exemplo, discussões metafísicas sobre determinismo versus indeterminismo têm implicações significativas para teorias científicas sobre causalidade e previsibilidade. Por sua vez, a ciência oferece evidências concretas e dados empíricos que podem informar teorias metafísicas. As descobertas em campos como física ou biologia frequentemente desafiam nossas noções preconcebidas sobre a realidade e nos forçam a reavaliar nossas suposições metafísicas. Além disso, ambas as disciplinas compartilham um objetivo comum: entender o mundo ao nosso redor. A metafísica explora conceitos abstratos, enquanto a ciência foca em fenômenos tangíveis. No entanto, elas estão unidas em sua busca por conhecimento e verdade. Ao abranger ambas as perspectivas simultaneamente, obtemos uma compreensão mais holística da realidade. É importante reconhecer que nenhuma das disciplinas pode fornecer respostas abrangentes por si só. A metafísica oferece insights profundos sobre as questões fundamentais da existência, mas carece de verificação empírica. A ciência é excelente em explicar fenômenos naturais, mas não consegue abordar questões além do seu alcance metodológico. Em última análise, ao combinar o pensamento filosófico com a investigação científica, podemos obter uma compreensão mais profunda dos mistérios da existência enquanto ancoramos nossas questões em evidências observáveis. A relação entre metafísica e ciência é de enriquecimento mútuo, um diálogo contínuo que amplia nossos horizontes e alimenta nossa sede de entendimento. Parte 5. O papel da metafísica na filosofia. O papel da metafísica na filosofia é fornecer uma estrutura para explorar questões fundamentais sobre a natureza da realidade e da existência. Ela serve como um guia, permitindo-nos mergulhar profundamente nos reinos abstratos do pensamento, onde buscamos entender os princípios subjacentes que governam o nosso mundo. A metafísica nos convida a questionar o que significa existir, o que constitui a realidade e como podemos obter conhecimento sobre esses conceitos profundos. Ao envolver-se com a metafísica, os filósofos buscam descobrir verdades ocultas e desvendar os mistérios que estão além de nossas experiências sensoriais imediatas. Por meio de análise rigorosa e contemplação,
Eles se esforçam para entender a natureza fundamental do ser. A metafísica oferece uma plataforma para examinar questões atemporais, como a própria natureza do tempo, a existência do livre-arbítrio e a relação entre mente e corpo. Ao mergulhar nessas investigações filosóficas, é preciso adotar uma mentalidade inquisitiva que busca clareza em meio à complexidade. A exploração das questões metafísicas exige reflexão cuidadosa e pensamento crítico. Ela demanda uma abertura para novas ideias e perspectivas enquanto mantém rigor intelectual. A metafísica oferece um rico tapete sobre o qual os filósofos tecem suas teorias e argumentos. Ela lhes permite explorar conceitos abstratos como causalidade, universais, a própria existência e até mesmo a natureza da realidade última ou de Deus. Embora a investigação metafísica possa não produzir respostas definitivas ou evidências concretas da mesma maneira que as investigações científicas, seu propósito reside em expandir nossa compreensão além do que pode ser observado ou medido. Ao envolver-se com processos de pensamento metafísico, ganhamos insights sobre aspectos mais profundos da existência humana, nosso lugar no universo, e abrimos a nós mesmos a novos domínios de conhecimento ainda inexplorados. Parte 6. As diferentes escolas de pensamento metafísico. Você pode obter uma melhor compreensão das várias visões e ideias que moldam nossa investigação de questões fundamentais sobre a realidade e a existência pesquisando as diversas escolas de pensamento metafísico. A metafísica, como ramo da filosofia, busca entender a natureza da realidade além do que é observável ou mensurável. Ela investiga conceitos abstratos como ser, causalidade, tempo, espaço e consciência. Uma escola de pensamento metafísico é o idealismo. Os idealistas argumentam que a realidade é fundamentalmente mental ou espiritual na natureza. Eles acreditam que todas as coisas existem dentro da mente ou consciência e que objetos externos são meramente representações ou ideias. Essa perspectiva desafia nossa noção comum de um mundo externo objetivo. Outra escola é o materialismo. Os materialistas propõem que a realidade consiste apenas de matéria física e suas propriedades. Eles afirmam que tudo pode ser explicado em termos das interações entre partículas materiais. Este ponto de vista rejeita qualquer noção de substância ou entidades imateriais. O dualismo sugere que existem dois tipos distintos de substâncias: mente ou alma e matéria. Os dualistas sustentam que esses dois reinos interagem entre si para formar nossa experiência de realidade. Eles rejeitam explicações reducionistas e argumentam pela existência de aspectos não físicos como o livre-arbítrio ou a consciência. A filosofia do processo enfatiza a mudança e o devir em vez de estados fixos. Ela postula que a realidade está em constante evolução através de processos em vez de ser composta inteiramente por entidades estáticas. Essas diferentes escolas oferecem valiosos insights sobre como percebemos e conceitualizamos a realidade. Ao envolver-se com essas várias perspectivas, você pode ampliar sua compreensão e apreciação pela complexidade inerente às investigações metafísicas sobre a própria existência. Parte 7. A importância da investigação metafísica. Explorar a investigação metafísica permite aprofundar a compreensão das questões fundamentais que moldam sua percepção da realidade. É por meio dessa investigação que mergulhamos em reinos abstratos, buscando respostas para perguntas que vão além do mundo físico. A metafísica, como disciplina filosófica, examina conceitos como existência, realidade, tempo e consciência. Ao se engajar na investigação metafísica, você embarca em uma jornada para desvendar os segredos ocultos da existência. A investigação metafísica nos incentiva a questionar nossas suposições sobre a realidade e explorar perspectivas alternativas. Convida-nos a contemplar a natureza do ser e desafiar nossas noções preconcebidas sobre o mundo ao nosso redor. Através desse processo de questionamento e contemplação, ganhamos insights que expandem nossa consciência e mudam nossa compreensão da realidade. Um dos principais benefícios da investigação metafísica é sua capacidade de ampliar nossos horizontes. Ela nos empurra além do pensamento convencional e abre novas possibilidades para entender a nós mesmos e o mundo que habitamos.
Ao explorar diferentes teorias e conceitos metafísicos, desenvolvemos uma perspectiva mais nuançada sobre os mistérios da vida. A metafísica também nos ajuda a entender fenômenos complexos, fornecendo estruturas para compreendê-los. Ela oferece ferramentas para analisar ideias abstratas e fornece uma linguagem para expressar conceitos intrincados que podem ser difíceis de articular de outra forma. Parte 8. A perspectiva metafísica sobre a realidade. Agora que você entende a importância da investigação metafísica, vamos aprofundar na perspectiva metafísica sobre a realidade. Essa perspectiva oferece uma lente única através da qual podemos ver o mundo e nosso lugar dentro dele. Do ponto de vista metafísico, a realidade não é simplesmente o que percebemos com nossos sentidos. Vai além do reino físico e abrange forças e energias invisíveis que moldam nossas experiências. A metafísica sugere que existe uma ordem universal subjacente que governa todos os aspectos da existência. No seu cerne, essa perspectiva nos desafia a questionar a própria natureza da realidade. Ela nos convida a explorar conceitos como consciência, existência e a natureza do ser. A metafísica postula que essas ideias abstratas desempenham um papel fundamental na formação de nossa compreensão da realidade. Um aspecto-chave deste ponto de vista é o conceito de interconectividade. Do ponto de vista metafísico, tudo na existência está conectado de alguma forma. Essa interconectividade se estende não só a seres vivos, mas também a objetos inanimados e até mesmo pensamentos e emoções. Ao abraçar essa perspectiva sobre a realidade, abrimos-nos para novas possibilidades e dimensões além do que pode ser percebido por nossos sentidos limitados. Ela nos encoraja a olhar além das aparências superficiais e buscar verdades mais profundas sobre nós mesmos e o mundo à nossa volta. Em conclusão, adotar uma perspectiva metafísica sobre a realidade nos permite expandir nossa compreensão além dos limites da percepção cotidiana. Ao explorar conceitos abstratos como consciência e interconectividade, obtemos insights sobre os segredos ocultos que moldam nossa existência. Parte 9. Explorando a natureza do ser. Nossa compreensão da realidade se expande quando mergulhamos na natureza do ser e exploramos a interconectividade de todas as coisas. É através dessa exploração que começamos a desvendar os segredos ocultos da metafísica, ganhando insights sobre a essência fundamental da própria existência. Nesta busca pelo entendimento, percebemos que o ser não é simplesmente um estado de existência, mas sim uma interação dinâmica entre a consciência e o mundo externo. Para realmente compreender a natureza do ser, devemos primeiro reconhecer que ele se estende muito além de nossos próprios eus. Não somos entidades isoladas, mas estamos interconectados com tudo ao nosso redor, desde outros seres humanos até plantas, animais e até objetos inanimados. Essa interconexão forma o próprio tecido da nossa realidade, moldando nossas experiências e influenciando nossas percepções. Ao nos aprofundarmos na natureza do ser, descobrimos insights profundos sobre a existência. Começamos a questionar as noções tradicionais de tempo e espaço como meros construtos que limitam nossa percepção. Em vez disso, os vemos como conceitos fluidos entrelaçados com a própria consciência. O tempo torna-se uma tapeçaria em constante mudança tecida por nossos pensamentos e experiências, enquanto o espaço se transforma em uma vasta tela sobre a qual nossa consciência projeta suas interpretações. Ao explorar a natureza do ser, também enfrentamos questões filosóficas sobre identidade e propósito. Quem somos? Qual é o nosso lugar nesta teia interconectada? Essas indagações nos conduzem a desvendar os mistérios da consciência. Uma jornada que nos leva ainda mais fundo no emaranhado caminho rumo a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar neste imenso universo. A cada passo neste caminho para o conhecimento, novas camadas se desdobram diante de nós como pétalas de uma flor se abrindo para revelar seus segredos mais íntimos. A exploração continua enquanto mergulhamos de cabeça no enigmático reino onde a consciência reside, uma aventura esperando por aqueles que ousam buscar respostas além do que os olhos podem ver. Parte 10.
desvendando os mistérios da consciência. Para realmente entender os mistérios da consciência, é preciso mergulhar nas profundezas de sua própria mente e explorar a natureza interconectada de seus pensamentos e experiências. A consciência é um fenômeno complexo que tem cativado filósofos, cientistas e pensadores ao longo da história. É a essência de nosso ser, a percepção que nos permite perceber, pensar e vivenciar o mundo ao nosso redor. No entanto, apesar de sua onipresença em nossas vidas, a consciência permanece um enigma. Uma forma de abordar a compreensão da consciência é examinando sua relação com nossos pensamentos e experiências. Nossos pensamentos surgem de uma vasta rede de conexões neurais em nosso cérebro, disparando e se entrelaçando constantemente uns com os outros. Formam padrões intricados que dão origem às nossas percepções, emoções e memórias. Através da introspecção e reflexão, podemos começar a desvendar esses padrões e ganhar insight sobre como eles moldam nossa experiência consciente. Além disso, explorar a natureza interconectada de nossos pensamentos pode revelar insights profundos sobre a natureza da própria realidade. Ao contemplar sua própria consciência, você pode perceber que ela não pode ser totalmente separada dos fenômenos externos. Seus pensamentos são moldados por suas interações com o mundo ao seu redor. Cada vista ouvida ou som ouvido deixa uma impressão em sua mente. Ao mergulhar profundamente em sua própria mente e contemplar a teia interconectada de pensamentos e experiências que compõem sua consciência, você se abre a uma compreensão mais profunda não apenas de si mesmo, mas também do tecido metafísico que sustenta a realidade como um todo. Para expandir ainda mais essa compreensão, é crucial explorar outro aspecto fundamental da metafísica: o tempo. Compreendendo como o tempo opera dentro da estrutura da própria existência, pode-se desvendar ainda mais segredos ocultos sobre a estrutura subjacente da realidade. Parte 11. Compreendendo a metafísica do tempo. Ao mergulhar na metafísica do tempo, você começará a desvendar a intrincada relação entre a existência e o desenrolar dos momentos. O tempo não é apenas uma progressão linear de eventos, mas um tecido multidimensional que entrelaça passado, presente e futuro. Neste reino abstrato, o tempo não está confinado às suas medições convencionais, mas se expande em uma vasta extensão onde as possibilidades convergem. Para entender a metafísica do tempo, é preciso primeiro reconhecer que o tempo não é uma entidade objetiva separada de nós. Pelo contrário, está intimamente entrelaçado com nossa existência. O tempo não existe de forma independente. Ele existe porque o percebemos. É através de nossa consciência que os momentos são vividos e categorizados como passado, presente ou futuro. A natureza metafísica do tempo revela-se na interação entre nossa experiência subjetiva e a ordem cósmica maior. O tempo pode ser visto tanto como um container de experiências quanto como um rio sempre fluente onde os momentos se fundem sem interrupção. Ele transcende a mera cronologia ao incorporar nossas memórias, desejos e antecipações. Neste reino abstrato da metafísica, o tempo se torna uma construção ilusória moldada por nossas percepções. O passado pode ser revisitado através da memória, enquanto o futuro permanece incerto até se desdobrar diante de nós. O momento presente torna-se um ponto de interseção onde todas as dimensões convergem. O ponto de encontro do que foi e do que será. Ao explorar a metafísica do tempo, você ganha uma visão sobre seu lugar dentro deste grande tecido. Torna-se consciente de que cada momento carrega imensa significância, pois contribui para moldar sua realidade individual e influenciar a consciência coletiva. Parte 12. A exploração metafísica do espaço. Abraçar a portata. A exploração metafísica do espaço permite contemplar a imensidão e interconexão do universo. O espaço, com sua infinita extensão, guarda em si segredos ocultos que podem expandir nosso entendimento da própria existência. Ao mergulhar neste reino misterioso, você começa a compreender as implicações profundas que se encontram além do que é visível a olho nu. O espaço há muito tempo é um tema de fascinação para filósofos e cientistas. Ele nos convida a questionar não apenas nosso lugar no cosmo, mas também a própria natureza da realidade.
Ao explorar o espaço a partir de uma perspectiva metafísica, somos capazes de transcender as limitações físicas de nossas vidas cotidianas e acessar uma compreensão mais profunda. Nesta exploração, nos deparamos com conceitos como infinito e eternidade. A magnitude do espaço nos força a confrontar nossa própria insignificância em relação ao grandioso tecido do universo. No entanto, paradoxalmente, também destaca nossa interconexão com tudo ao nosso redor. Percebemos que cada átomo em nossos corpos é composto de poeira estelar forjada em antigas supernovas bilhões de anos atrás. A exploração metafísica do espaço convida você a uma jornada onde o tempo perde suas restrições lineares e a consciência se expande além da percepção comum. Desafia sua mente a entender conceitos que desafiam a lógica convencional e expande sua consciência além do que pode ser medido ou observado. Em última análise, mergulhar na metafísica do espaço permite desbloquear novas perspectivas e insights sobre sua própria existência. Encoraja você a ponderar sobre as grandes questões da vida e a abraçar um senso de maravilhamento diante dos vastos mistérios que estão além de nosso alcance. Parte 13. A perspectiva metafísica sobre a existência. Você pode obter uma melhor compreensão da interconexão de todas as coisas estudando a perspectiva metafísica sobre a existência. A metafísica investiga a natureza fundamental da realidade e busca responder a perguntas sobre nossa existência, que a ciência e a filosofia sozinhas não podem explicar completamente. Ela nos convida a considerar os princípios subjacentes que regem nossa realidade e nos desafia a expandir nossa consciência além do que é imediatamente observável. De um ponto de vista metafísico, a existência não se limita apenas à matéria física. Ela abrange tanto os reinos visíveis quanto os invisíveis, entrelaçando-os em uma teia intrincada de interconectividade. Essa perspectiva reconhece que tudo no universo está energeticamente ligado, cada parte afetando e sendo afetada por todas as outras partes. Sugere que existem forças subjacentes ou leis universais em jogo que ditam como essas conexões se manifestam. Um desses princípios é a lei da atração, que sugere que semelhante atrai semelhante. Em outras palavras, seus pensamentos e emoções têm uma qualidade magnética que atrai experiências semelhantes para a sua vida. A partir desse ponto de vista metafísico, você é um participante ativo na formação da sua realidade através da intenção consciente e do alinhamento vibracional. Além disso, essa perspectiva reconhece a existência de dimensões ou planos de consciência superiores além do nosso mundo físico. Essas dimensões podem ser habitadas por seres ou entidades com os quais podemos interagir por meio da meditação ou estados alterados de consciência. Explorar a perspectiva metafísica da existência abre um mundo onde as fronteiras se dissolvem, permitindo profundos insights sobre a verdadeira natureza da realidade. Isso o encoraja a questionar a sabedoria convencional e a olhar além das aparências superficiais para descobrir verdades ocultas. Ao abraçar essa perspectiva, você embarca em uma jornada em direção a uma consciência expandida e uma conexão mais profunda com tudo o que existe. Parte 14. A investigação metafísica sobre causa e efeito. Você já considerou a relação interconectada entre causa e efeito de uma perspectiva metafísica? É uma investigação fascinante que mergulha no próprio tecido da existência. Como campo da filosofia, a metafísica tenta explicar a natureza subjacente da realidade e nosso lugar dentro dela. Quando examinamos causa e efeito por este prisma, começamos a descobrir segredos ocultos que estão abaixo da superfície. De um ponto de vista metafísico, causa e efeito não são simplesmente ocorrências lineares, mas sim fios intrincados tecidos juntos em uma tapeçaria elaborada. Cada ação tem consequências que se espalham pelo universo, criando uma teia de interconexão que se estende muito além do que os olhos podem ver. Essa interação intrincada entre causa e efeito destaca a unidade subjacente de todas as coisas. À medida que avançamos nessa investigação, aprendemos que causa e efeito não são fenômenos discretos, mas sim expressões de realidades fundamentais. Eles atuam como pontos de entrada para aprender os princípios fundamentais
que governam nossa realidade. Obtivemos insights sobre a natureza da existência ao descobrir esses segredos ocultos. A exploração metafísica da verdade nos leva a uma jornada além das meras aparências. Ela nos desafia a questionar nossas preconcepções e mergulhar nas profundezas do conhecimento e da compreensão. A verdade se torna um enigma esperando para ser resolvido, com cada peça nos aproximando mais do esclarecimento. Parte 15. A exploração metafísica da verdade. Olhar para a exploração metafísica da verdade permite que você questione suposições e expanda seu entendimento do mundo. A verdade, em sua essência, é um conceito multifacetado que se estende além de nossas percepções cotidianas. Exige que transcendamos as limitações das evidências empíricas e mergulhemos no reino do raciocínio abstrato. Embarcamos em uma jornada para descobrir a natureza fundamental da realidade quando participamos dessa busca intelectual. Começamos questionando a validade de nossas crenças e desafiando suposições há muito sustentadas. Esse processo pode ser desconcertante, pois nos força a confrontar nossos próprios preconceitos e noções preconcebidas. No entanto, através dessa exploração, ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Percebemos que a verdade não é fixa ou absoluta, mas sim subjetiva e em constante evolução. Ela é moldada por nossas experiências, perspectivas e contextos culturais. Ao abraçarmos essa fluidez da verdade, abrimos-nos para novas possibilidades e percepções que anteriormente eram inacessíveis. Tornamo-nos mais sintonizados com diferentes perspectivas e somos capazes de ver além das aparências superficiais. Esta investigação metafísica sobre a verdade estabelece as bases para explorar outros aspectos fascinantes da metafísica, como a relação entre mente e corpo. À medida que passamos a discutir a metafísica da mente e do corpo, continuamos nossa busca por compreensão, examinando como essas duas entidades interconectadas moldam nossa percepção da realidade. Parte 16. A metafísica da mente e do corpo. Ao explorar a metafísica da mente e do corpo, você começará a entender a relação intrincada entre essas duas entidades interconectadas. A mente e o corpo não são seres separados, mas sim aspectos entrelaçados de nossa existência. O conceito de dualidade, frequentemente debatido na filosofia, sugere que a mente e o corpo são entidades distintas com suas próprias características. No entanto, uma análise mais cuidadosa revela que eles não podem existir de forma independente. Eles dependem um do outro para sua própria existência. A mente é um fenômeno complexo que abrange nossos pensamentos, emoções, crenças e consciência. É o ponto central de nossas experiências subjetivas e molda nossa percepção da realidade. Por outro lado, o corpo é o veículo físico através do qual interagimos com o mundo. Permite-nos experienciar sensações, realizar atividades físicas e comunicar-nos com os outros. A relação mente-corpo é mais do que apenas coexistência, envolve contato e impacto contínuos. Nossos sentimentos emocionais podem afetar nossa saúde física. Por exemplo, o estresse pode causar dores de cabeça ou dores no estômago, mas a felicidade pode aumentar os níveis de energia. Da mesma forma, experiências corporais podem influenciar nossos estados mentais. Por exemplo, estar exausto pode nos deixar irritados ou desmotivados. Compreender essa interconexão abre novas vias para explorar a natureza. Explorar a natureza humana e a própria consciência. Desafia as noções tradicionais de identidade ao sugerir que não somos apenas corpos com mentes, mas sim seres holísticos moldados por múltiplos fatores. Parte 17. A perspectiva metafísica sobre o livre-arbítrio. Explorar a relação intrincada entre mente e corpo pode ajudá-lo a obter uma melhor compreensão da perspectiva metafísica sobre o livre-arbítrio. Nessa perspectiva, o livre-arbítrio não é simplesmente um produto de nossos processos conscientes de tomada de decisão, mas sim uma propriedade inerente da nossa existência. A metafísica é o estudo da natureza da realidade e das leis subjacentes que regem nosso universo. Sob esse prisma, a mente e o corpo não são entidades separadas, mas aspectos interconectados do nosso ser. A metafísica propõe que nossa consciência surge da interação entre o corpo físico e a mente imaterial.
sugere que o livre-arbítrio emerge dessa complexa interação, à medida que nossos pensamentos e intenções influenciam nossas ações no mundo físico. Essa perspectiva desafia as noções tradicionais de determinismo, que argumentam que todos os eventos são predeterminados por causas precedentes. Ao reconhecer a conexão inseparável entre mente e corpo, a metafísica oferece uma estrutura alternativa para compreender o livre-arbítrio. Ela postula que temos agência sobre nossas ações porque possuímos tanto capacidades mentais para deliberação quanto habilidades físicas para execução. Essa perspectiva metafísica sobre o livre-arbítrio tem implicações profundas para vários campos, incluindo a ética. Ao reconhecer que os indivíduos possuem liberdade genuína para fazer escolhas, podemos responsabilizá-los moralmente por suas ações. Compreender como a metafísica molda considerações éticas nos permite explorar questões como responsabilidade pessoal, julgamento moral e normas sociais. Parte 18. O papel da metafísica na ética. Compreender o papel da metafísica na ética permite explorar como nossos conceitos de responsabilidade pessoal e julgamento moral são moldados pela interação entre mente e corpo. A metafísica, como um ramo da filosofia, busca entender a natureza fundamental da realidade, da existência e a relação entre mente e matéria. Na ética, a metafísica desempenha um papel crucial ao moldar nosso entendimento da moralidade e guiar nossos processos de tomada de decisão ética. A metafísica oferece insights sobre a natureza dos seres humanos e seu lugar no mundo. Ela explora questões como: o que é o eu? Temos livre-arbítrio? Existe uma base objetiva para a moralidade? Essas indagações proporcionam uma estrutura filosófica através da qual podemos examinar dilemas éticos e avaliar nossas ações. Ao estudar princípios metafísicos, obtemos uma melhor compreensão de como nossas mentes e corpos interagem para moldar nossas percepções, emoções e comportamentos. Esse entendimento nos permite compreender que a responsabilidade pessoal inclui mais do que apenas ações físicas, inclui também as intenções subjacentes a essas ações. Da mesma forma, a metafísica nos ajuda a entender que os julgamentos morais são impactados não apenas por circunstâncias externas ou normas sociais, mas também por processos mentais internos. A interação entre mente e corpo afeta nossa capacidade de pensar eticamente, simpatizar com os pontos de vista dos outros e tomar decisões moralmente corretas. Em última análise, compreender como a metafísica informa a ética nos permite analisar criticamente teorias éticas de diferentes perspectivas. Isso nos encoraja a questionar noções tradicionais de certo e errado, ao mesmo tempo em que reconhece que experiências individuais e interpretações subjetivas desempenham papéis significativos na formação de crenças morais. Parte 19. A abordagem metafísica para compreender o universo. Para compreender plenamente o universo, é essencial explorar a abordagem metafísica e seus insights sobre a natureza da realidade e existência. A metafísica vai além do reino da observação empírica, mergulhando nas questões fundamentais sobre a essência do ser e nosso lugar no cosmos. A metafísica proporciona um melhor conhecimento da existência ao explorar a natureza da própria realidade. Um insight importante da abordagem metafísica é que a realidade não se limita apenas ao que podemos perceber com nossos 5 sentidos. Existem forças invisíveis em ação, dimensões além da nossa percepção imediata, que moldam nosso mundo. Esses aspectos ocultos da realidade só podem ser compreendidos através da investigação filosófica e introspecção. Outro aspecto crucial da metafísica é sua exploração da relação entre mente e matéria. Ela investiga como a consciência interage com a fisicalidade e se existe uma ordem superior ou inteligência universal que governa todas as coisas. Essa interação entre mente e matéria levanta questões profundas sobre livre-arbítrio, determinismo e agência humana. Além disso, a metafísica nos desafia a questionar nossas suposições sobre tempo e espaço. Nos convida a considerar realidades alternativas, universos paralelos e múltiplas dimensões que existem ao lado do nosso próprio. Ao expandir nossa concepção de realidade além do que é imediatamente aparente, começamos a vislumbrar uma tapeçaria mais intrincada da existência. Parte 20. Aplicando princípios metafísicos ao crescimento pessoal. Em nossa exploração dos segredos ocultos da metafísica,
discutimos como essa abordagem filosófica pode nos ajudar a entender o universo. Agora vamos nos aprofundar e explorar como podemos aplicar princípios metafísicos ao crescimento pessoal. A metafísica nos ensina que a realidade não é baseada apenas no que vemos ou experimentamos no reino físico. Ela sugere que existem verdades e energias subjacentes que moldam nossa existência. Ao compreender esses princípios metafísicos, podemos adquirir uma nova perspectiva sobre nós mesmos e nosso potencial de crescimento. Um princípio fundamental é a lei da atração, a crença de que semelhante atrai semelhante. De acordo com este princípio, seus pensamentos e emoções têm uma vibração energética que atrai vibrações similares para a sua vida. Direcionando conscientemente seus pensamentos para a positividade e a abundância, você pode manifestar experiências e oportunidades positivas. Outro conceito importante é o poder da intenção. A metafísica nos ensina que nossas intenções têm grande poder em moldar nossa realidade. Ao estabelecer intenções claras e alinhar nossas ações com elas, podemos criar uma força poderosa para mudanças em nossas vidas. Além disso, a metafísica nos encoraja a explorar as profundezas de nossa consciência através de práticas como meditação e visualização. Estas técnicas nos permitem acessar estados mais elevados de consciência, onde podemos nos conectar com a sabedoria universal e obter maior clareza sobre quem somos e o que queremos da vida. Ao aplicar esses princípios metafísicos ao crescimento pessoal, você se abre para um mundo completamente novo de possibilidades. Você se torna um participante ativo na criação da sua própria realidade, em vez de ser um observador passivo. Abraçar esses conceitos permite que você use seu poder interior, levando a transformações profundas em todos os aspectos de sua vida. Então, reserve um momento agora para refletir sobre como você poderia aplicar esses princípios metafísicos à sua própria jornada de crescimento pessoal. Como você pode começar a direcionar conscientemente seus pensamentos? Quais intenções o guiarão para realizar seu verdadeiro potencial? E como práticas como meditação ou visualização poderiam apoiar sua busca por autodomínio? Ao fechar o livro sobre os aspectos ocultos da metafísica, você não pode deixar de sentir um senso de maravilha e curiosidade. A jornada através das origens, definições e conceitos-chave iluminou um mundo além do que se vê. Você explorou a intrincada relação entre a metafísica e a ciência, mergulhou em seu papel na filosofia e ética, e até contemplou a ideia profunda de livre-arbítrio. Com essas ideias filosóficas à sua disposição, você agora tem um instrumento poderoso para o desenvolvimento pessoal e para compreender os grandes segredos do cosmos. Aceite suas novas informações e permita que elas o guiem para um melhor entendimento de si mesmo e do mundo ao seu redor. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever.